Vamos lá, galera. Já tem algum presente aí que vai começar a nossa banca? Trouxe até meu cacetete para arrebentar vocês hoje. Ah, meu Deus! Deixa eu sair, deixa eu sair. Então vamos Ah, lá, Ede. eu tô nervosa. Ah, mas tem que estar nervosa mesmo, porque eu vou pegar no Oh, meu pé. Deus. Eu tô tremendo. Ah! Ai, deixa eu ver Eu quem tô, tá eu tô, aí. eu tô só finalizando aqui, só uma coisinha. E aí, se a Denise quiser fazer Tá primeiro, bom. pode 11 pessoas, quero mais não, quero não, quero não. Deixa eu... Ontem foi tão legal, a gente conversou aqui, e aí um menino fez uma apresentação super legal, eu dei umas dicas para ele, mas assim, tava muito bom. Eu tava ali secando, tava ali, tipo, fazendo tirando uma rebarbinha ou outra, mas tava ótimo. Ai, que Então, como que maravilha. é o roteiro, Denete? Você se apresenta, você cumprimenta a banca, se apresenta, fala qual que é o seu tema, aí você começa a explicar seu trabalho. Eu vou colocar o cronômetro aqui, 5 minutinhos para você falar, e Só? aí deu só. Na banca vai ser 5 minutos. Ave Maria. Ah, Você vai ver que demora. 5 minutos é só para eu gaguejar. Tá, você quer. Aí eu vou fazer uma. Aí passo as perguntas, eu vou perguntar alguma coisa para você. Eu vou até deixar minha câmera fechada para você ficar mais light aí. E como é que eu. Bom, boa noite a todos, não é? Peraí, então eu vou Não, começar e eu vou não, falar. não, peraí, para eu cumprimentar a banca, como é que eu devo me dirigir à banca assim, sei lá? Só boa noite, não, né? Você pode entrar, né? Boa noite. Agradeço a oportunidade de participar do meu TCC, apresentar hoje o meu TCC. Cumprimento aos professores que estão na banca. Agradeço pela participação. O meu tema é como chover no molhado. Aí você começa a apresentação, você cumprimenta a banca. Tá? Simbora. Então, eu vou ficar com a câmera aberta para ficar igualzinho no dia. E vou ficar com uma cara de paisagem. Deixa eu só colocar para iniciar. Então, vou começar aqui. Boa noite, Edenete. Boa noite, Vou professora. começar. Vou dar os 5 minutos regimental para a senhora. Começou, a palavra está contigo. Boa apresentação. Boa noite a todos. É uma honra apresentar o meu tema de conclusão do curso para a banca, para os digníssimos professores. E vamos lá, o meu tema escolhido é inquérito policial. Vou falar o conceito, características, prazo e o relatório final. O conceito de inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório para a ação penal, conduzido pela Polícia Judiciária. Tem a finalidade de obter elementos da autoria e materialidade do crime ou de uma infração penal. Temos algumas características, uma delas é inquisitivo, então, por isso, não tem o contraditório e ampla defesa, embora é facultado ao advogado, constituído pelo investigado, a ter acesso aos autos já documentados. Temos também outra característica do inquérito, ele é sigiloso, para que não tenha interferência no resultado da investigação, por isso sigilo, e não expor também a vida, né, além do necessário da pessoa. Bateu nervoso demais. Do investigado. Embora, mesmo esse sigilo também não interfere, não impede o acesso do advogado a esses documentos. Assim, já falo da próxima característica, que é escrito. Então, tudo que é verificado, levantado, esses elementos são documentados, então precisa ser escrito, é mais uma característica do inquérito. Também oficioso,
ele é instaurado pela oficial, que é instaurado pela polícia, né, que apenas a polícia, que é um órgão oficial que faz esse inquérito, e também oficioso, exceto quando é ação penal pública condicionada, que aí precisa da representação do ofendido. Fora isso, ele é oficioso, então, de ofício, já pode ser instaurado o inquérito policial. Ele é indispensável, aliás, ele é indisponível. Então, o delegado, ele não pode, por entendimento, simplesmente só interromper ou deixar de fazer a investigação. Porém, ele é dispensável, não tem só essa maneira de investigar, então, por isso, ele é dispensável. O que não é dispensável, o que é indispensável, são os elementos que comprovam a autoria do crime. Falamos agora do prazo, que o prazo a gente acaba decorando, porque é uma tabelinha onde para cada situação tem um prazo determinado, e inclusive tem as alterações com a Lei 13.964, que alterou também, mas o que prevalece, o que está em vigência hoje em caso do investigado preso, o prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 15. Não é obrigatória essa prorrogação, mas é a possibilidade de. Temos também ele solto, que o prazo é de 30 dias, prorrogáveis também. E aí temos os prazos, né, como todas as regras, tem as exceções, tem os prazos especiais. Então, exemplo, na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, podendo ser prorrogável mais por 15. Lei de drogas, 30 dias, podendo também por mais 30, caso ele preso, o investigado preso, caso o investigado solto, 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Crimes contra a economia federal, o prazo já é bem mais curto, 10 dias, independente dele estar solto ou preso. E o inquérito militar, que o prazo é de 20 dias improrrogáveis, e solto 40 dias mais 20. Esses são os prazos que a gente trabalha hoje, com o investigado preso ou solto, e a gente vê também 5 minutos? Não acredito! Pode ir, finalizando, por favor. Temos, com o relatório final, o investigado ele pode ser indiciado caso é uma prerrogativa do delegado de polícia chegar ao entendimento com esse relatório que tem a materialidade do crime, comprovada a autoria, ou o arquivamento, caso o material levantado não seja suficiente. É isso, muito obrigada. Gostei. O nervoso é inevitável, mas a gente consegue perceber que você fez seu trabalho direitinho, que você sabe o seu trabalho. Não precisa se preocupar em falar em número de lei, porque a gente fica nervoso na hora de lembrar a lei, né? Já deu para mostrar lá com seu mapa, sua pista ocular que você está tentando lembrar. Não se preocupa, tá? Agora pode chorar? Você pode, mas ainda não quer banca fake. Vamos passar para as perguntas, senhora? Vamos lá. As perguntas, a formalidade. Então, parabéns, gostei da sua apresentação. Pergunta que eu faria, Denete, qual foi a sua questão problema e se você conseguiu, dentro dos seus estudos, responder essa questão problema? A minha questão problema foi a atuação do advogado no inquérito policial, até onde ele pode atuar, até onde é dado direito ou não. Com as características faladas do inquérito policial, o fato de ser inquisitivo, tem também, na doutrina, tem os que são contrários a uma ampliação desse acesso, outros nem tanto, né, são favoráveis. O fato é
ele não é obrigatório a atuação, mas também não pode ser impedido, porque isso tem a súmula vinculante 14, tem todo um aparato, e até inclusive, né, na Constituição, é o direito à ampla defesa, mas no caso do inquérito, não tem, de fato, a ampla defesa, então é limitado, sim, a atuação do advogado, existe isso, essa é a minha resposta que cheguei, embora ele tenha direito, o investigado tenha direito a constituir um advogado que tenha acesso aos autos documentados. E aí ele não interfere no andamento da investigação, mas ele tem acesso, sim, conhecimento ao que está nos autos. Legal, é porque, olha, como você falou, você retratou bem, o inquérito é inquisitivo. Inquisição significa quem comanda ali é o delegado, mas o advogado pode atuar a fim de proteger o cliente dele, mas ele só vai ter uma margem de atuação no processo, porque então é procedimento. Você falou procedimento, por quê? Porque ainda não é processo. Exatamente. Né? E nulidade é só em processo, mas garante o direito do advogado ali. E teve muita briga para o advogado estar ali, tanto é que é uma súmula vinculante. Então, eu explico para vocês, quando tem uma súmula vinculante é que a briga foi feia. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu perguntaria ainda para você estudar, eu perguntaria ainda para você diferenciar o que é processo inquisitivo do acusatório, que o inquisitivo é só o delegado que manda, e no acusatório eu tenho as figuras da acusação, da defesa e do advogado. No inquérito policial, se tem ampla defesa ou não, e só. Edenete, aqui você passaria com folga, tá? Tá bem, tá linda. Parabéns. Obrigada, professora. Vamos para a próxima aqui. Um beijo para você. Beijo. Continue aí assistindo para chorar. Quem que vai ser a próxima pessoa, a próxima vítima? A Ilma? Acho que tem que ser eu, né? Vamos lá. E aí, quem quer ser? Depois da Ilma, deixa eu só ver aqui, gente, que senão eu preciso ir embora, faltando 10 para 7 que eu vou dar aula. Então, peraí. A Ilma, quem vai apresentar depois da Ilma? A Tati levantou a mão. Vai? Mais alguém, gente, vai querer participar? Não? Acha! O meu celular tá miando aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Tá. Deixa eu deixar ele no silencioso. Vamos lá, meu amor, pode começar. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço a oportunidade aos professores da banca. Eu vou falar a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e a importância do planejamento para o cumprimento dela. A minha questão, o problema é quais os impactos da ausência do planejamento para o devido cumprimento da LRF na administração pública. E a minha resposta é que a falta desse planejamento, ela implica numa desordem fiscal, impactando inclusive nas políticas públicas, causando uma ineficiência do órgão da administração pública. E tendo como o meu principal objetivo, que é demonstrar, no caso, a importância desse planejamento, e os meus objetivos específicos, primeiramente, é demonstrar o cenário caótico que o Brasil se encontrava quando foi promulgada essa lei, né, que foi depois de uma constante crise econômica, e também explicar o que é a LRF e qual a sua importância para a administração pública, explanar sobre os instrumentos de planejamento da gestão orçamentária e expor sobre os órgãos de controle e de vigilância e como que eles atuam e qual é a importância deles. A LRF, ela é uma norma de finanças públicas voltada especificamente
para a gestão fiscal. Ela como ela foi criada após um longo histórico de endividamento, uma crise fiscal que houve nos anos 90, após o plano de ajuste fiscal, ela foi criada a partir do FMI e de mais alguns planos que ocorriam, que estavam sendo implantados já há algum tempo em alguns outros países, que era da Nova Zelândia, Estados Unidos e a União Europeia. A LRF, ela estabelece as regras para a gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e ela também dá as bases para a criação e o funcionamento dos fundos, e também ela estabelece os limites da despesa do erário público com gastos com pessoal ativo, inativo e os pensionistas. Aí, inclusive, esse limite, ele é de 50% para a União e de 60% para estados e municípios sobre a receita corrente líquida. A LRF, ela é uma lei que, embora muita gente pense que ela acabou revogando a Lei 4.320, que é uma lei de finanças públicas promulgada em 64, elas andam basicamente em conjunto, porque a lei de finanças públicas ela é bem abrangente, e a LRF ela é específica só para a gestão fiscal. E aí o principal princípio que rege a LRF é o princípio da transparência e da eficiência. E para o cumprimento da LRF é muito importante que a administração pública tenha sempre que faça ser cumprido os instrumentos da gestão orçamentária, que ela começa desde que o governante ele assume com um plano de governo. A partir desse plano de governo, realiza um planejamento estratégico, onde ele estabelece a missão, a visão, os valores, e a partir daí ele estabelece o PPA, que é o plano plurianual, que é onde é estabelecida as metas a serem cumpridas por um período de 4 anos. Ele começa a vigorar a partir do segundo ano de mandato do governante até o primeiro ano de mandato do governo subsequente. Também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é ela que direciona como que vai ser realizado o orçamento anual. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é nela que é prevista as receitas e as despesas, e que, assim, a LDO, a LOA e o PPA, eles têm que estar casados, eles têm que estar, tudo que consta na LDO tem que estar previsto no PPA, e a LOA só pode fazer o que consta na LDO. E aí, o controle da gestão fiscal, são 2 tipos de controle, tem o externo e o interno. O externo, ele é realizado pelos tribunais de conta, União, estados e alguns municípios, sendo vedada a criação de novos tribunais de contas municipais, sendo mantidos somente os que já existiam. Os tribunais de contas, eles analisam as contas da administração, analisando os relatórios de execução fiscal, execução orçamentária, emitindo alertas para a administração quando ela está passando dos limites. Vamos concluindo, que deu 5 minutos já. Tá. E o controle interno, ele é realizado pela própria administração, no caso, por exemplo, municipal, seria a controladoria, né? E, enfim, as funções, e ele também pune a administração com limitação de empenhos, de repasses de verbas, e
e das transferências para o setor privado. E acho que é isso. Ai. E aí, que tema legal, meu. Gostei Eu fiz demais. na correria. Gostei demais. Ai. Primeira coisa, você precisa, no dia do TCC, centralizar melhor sua câmera. Eu tô vendo metade do seu rosto aqui para baixo, só. Então, centralizar melhor, não sei, colocar um livro, alguma coisa para apoiar, para você ficar centralizadinha, assim, um pouquinho para trás. E quanto, assim, eu gostei muito da sua apresentação, quando a pessoa faz a apresentação, que ela fala qual é a questão, problema dela, quais são os objetivos, quebra a perna minha, porque eu não tenho mais o que perguntar. Eu gosto só de perguntar qual foi a sua... Então, assim, se fosse na banca real, eu ia falar que eu dispensava perguntas que eu estava satisfeita. Mas como eu gosto do seu tema e a gente está aqui entre amigos... e aí, Ilma, e o furo do teto do Paulo Guedes, o que você acha quanto ao seu trabalho? Porque a PEC foi, e o seu trabalho está super em moda, né? Porque agora se você não sabe, pesquisa, mas essa semana aí teve a projeto de emenda e do orçamento secreto para furar o teto de gastos. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela não traz um limite de gastos. E se você gastar mais, não pode dar até uma improbidade administrativa? A Dilma sofreu impeachment por causa das pedaladas. Agora o Bolsonaro está querendo furar o teto. Inclusive, assim, é que eu não fiz questão de colocar na apresentação em si, mas no meu trabalho consta a respeito da pedalada fiscal, né? Porque, querendo ou não, faz parte, né? Sim. Eu só não coloquei a questão do Paulo Guedes, que mereceria então, também. Mas pensa que, assim, um tema desse, que está super na moda, na hora a banca vai falar assim, o quê? Lei de responsabilidade fiscal, plano plurianual, vamos ver se ela sabe sobre o furo no teto. É uma boa para eu... Né? Mas tudo bem, então dá uma pesquisada, se for eu prometo que eu não vou te perguntar isso, mas já estou dando uma dica para você que quando a gente faz o tema, a gente tem que ver o que está falando no rádio. Uma dica para vocês, gente, tem um podcast de manhã que eu escuto, é de meia horinha só, CBN Primeiras Notícias, eles trazem todas as notícias do jornal, todos os jornais. Então, a gente já fica sabendo de tudo que está acontecendo na política, na economia, e aí a gente fica sabendo de tudo, tá? Então, dá uma pesquisada sobre o furo no teto, e de resto, Ilma, tá 10, gostei demais, consegui ver que você fez seu trabalho bonitinho, que você pesquisou, você pode até se aprofundar nele, e tá muito bom, gostei, viu? E parabéns a você, a Edenete e o Murilo ontem pela coragem de vir aqui para apresentar. Obrigada. Tá? Pesquisa. E outra coisa também que você pode ser perguntada, né? Se a pessoa fura o teto sem a possibilidade, ela também pode incorrer na lei de improbidade fiscal. Não, da lei de improbidade administrativa. E agora, a lei de improbidade administrativa está tendo uma alteração que eles estão tirando a culpa, está deixando só o dolo, está tirando a culpa. Eu não li, eu tenho me passaram o que mudou, eu tenho um escopozinho, eu vou até dar uma olhada. Pelo que eu vi, ainda estava faltando a votação no Senado. Então, vê se já foi aprovado, né? Porque essa lei também é muito importante, porque são os efeitos. O que acontece depois? Então, esses dois. Tá perfeito. Tô querendo só a cerejinha do bolo. Parabéns, Ilma. Boa sorte na sua apresentação. Muito obrigada. Beijo. Quem é o próximo que vai querer apresentar? Gente do céu, essa unha dela com esse brinco, esse batom, fala sério. Querendo seduzir vocês. Demais da conta. Que eu tenho, minha amiga que me deu.
Então, gente, arrasou, tá maravilha. A Gabriela pegou emprestado esses dias, fui lá na casa dela buscar. Falei, foi a Denise que me deu, você para de pegar meu brinco. Então, e ela pintou a unha assim poderosa também? Não, porque precisa ser poderosa sou eu, né? Mentira, ela pintou sim. Vamos lá, quem mais, gente, que vai apresentar? Solange, o Miron, o Murilo já apresentou ontem. Cíntia, Iris. Tem uma galerinha que veio só assistir aqui e ficar passando mal junto com vocês, né? Gente, quem é Oi, o Marisa, próximo? boa noite. Oi, Sol. Oi, não vou apresentar, não. O meu Veio só vou assistir. ficar coragem. Beleza, não tem problema não, gente. Vou só Alguém aí? assistir para ver como que é. Só Tá? tira uma dúvida minha, só tem 5 Diga. minutos para apresentar isso? Só, porque eu acho que vai ter bastante gente para apresentar, e aí a gente tem que Ah, dar pouco tempo, senão a gente não consegue dar conta de tudo. entendi. Vai ser online? Vai ser online. Online eu acho que dá mais medo do que presencial. Eu acho, pelo menos, né? Sei lá, já tô tão acostumada nesse online aí que. Ah, Nossa, tá. Então, eu não sei o que é pior. eu já apresentei TCC online e presencial. Eu prefiro, no online eu quase me morri, mas faz um tempo, né? Quem vai? Olha, eu falando que quase morri e querendo ajudar vocês. Então, gente, recapitulando de ontem que eu conversei com vocês, como montar um roteirinho para apresentação. Então, você chega, né? Cumprimenta a banca, agradece pela participação, fala o seu nome e o tema do seu trabalho. Você pode começar o seu roteiro falando da questão problema. O que é questão problema? A pergunta que você fez para o seu trabalho lá no início, no pré-projeto. Você respondeu? Você conseguiu responder a questão problema com as suas pesquisas? Né? Eu lembro da questão problema da IDENET, que foi o advogado, qual que é a atuação do advogado dentro do inquérito policial? Ela responde as questões problemas, o advogado tem livre acesso ao inquérito policial do cliente dele. A concordância com a bosta, mas é assim, o advogado tem livre acesso ao inquérito policial, tanto que tem uma súmula vinculante. Então, a resposta da questão problema foi essa. Ela conseguia chegar nos objetivos, os objetivos dela eram conceituar o trabalho, o objetivo dela era analisar, chegou nos objetivos? Então, vocês podem iniciar a apresentação de vocês explicando a questão problema e se vocês chegaram numa solução. Qual foi a solução que vocês encontraram para a questão problema? E aí, os objetivos, geralmente, são os nossos tópicos do trabalho, né? Quais são os temas do sumário. E aí, quando passa para as perguntas, professor, olha o sumário de vocês aqui, né? A gente vai ficar olhando para baixo, porque a gente está olhando o TCC de vocês em PDF, fica no celular, a gente fica olhando, e aí a gente faz perguntas geralmente para vocês quanto ao sumário. Todo mundo que chega para mim, eu pergunto qual foi a questão problema. Então, se você adiantar e já falar a sua questão problema, qual a conclusão que você chegou, você já mata uma pergunta minha e de vários professores. Então, essa é uma dica de ouro para vocês. O que mais, minha gente? Ô, Miron! Andressa! Andressa veio só assistir. Professora, Oi, gente, pode falar, professora, fica à vontade. oi, eu sou a Silvana, eu sou do TCC 1. O que acontece? O meu tema é previdenciário, Uhum. é direito previdenciário, e eu vou fazer sobre pensão por morte. Eu tentei, professora, fazer de outras coisas e tudo mais. Porém, esse é um tema que eu gosto muito, porque que nem a senhora disse, às vezes você vem com alguma coisa do coração, alguma coisa, e não consegue. É assim, esse caso eu vivi. Aconteceu comigo, meu pai faleceu há 20 anos atrás. Então, eu passei por tudo e fiz tudo. Então, às vezes, eu tenho medo até de me atrapalhar
eu estou me policiando muito, escrevendo, porque eu quero contar o que aconteceu comigo, e eu estou lendo, eu coloquei assim, pensão por morte, após a reforma 103 de 2019, que foi as mudanças, né? A tutora lá falou para mim, legal, que é legal, né? Tá mostrando e tudo, mas eu quero que a senhora me dê algumas dicas, porque eu tenho eu quero contar o meu caso. Eu vou lá escrevendo e tal, não sei o quê, e assim, mas aí eu falo, meu Deus, aí deixa eu falar com a professora para me falar o que e como. Tá, então vamos lá. Lembra que você está fazendo um trabalho científico. Eu falo para vocês sempre, às vezes você entra na faculdade obstinado com um tema, isso não tem problema nenhum, é até bom que pelo menos você estuda com mais prazer. Então, se você quer falar sobre a pensão por morte, não tem problema, mas você não vai falar do caso do seu pai, em momento nenhum. Você vai falar sobre a parte técnica do negócio. Então, você vai falar sobre quais são os requisitos para poder pedir a pensão, qual que é o período do seguro, se, por exemplo, no caso da pessoa não ser casada, ou ela viver, porque vive em união estável, como que faz a prova para poder ter direito à pensão por morte. Você pode falar também um filho que não foi reconhecido, como que eu consigo fazer um filho menor que não foi reconhecido. Essas questões jurídicas. Na conclusão ou na introdução, você pode falar que o que te moveu para fazer isso foi um caso particular, bem no en passant. Mas no trabalho científico, você vai se debruçar na doutrina, aí você vai fazer conceitos, requisitos, aplicação prática, pode falar do direito na transição das leis, mas não fica se prendendo a caso concreto, tá? Porque mostra como assim, imagina que uma pessoa que chegou hoje pega o seu trabalho para aprender sobre pensão por morte, tá? Então faz na forma mais geral possível. E aí a senhora estava falando ontem, né? Eu estava lendo já na história, quando começou, antes era o INPS e tal, aí a senhora falou assim, não fala da história. Não fala na hora da apresentação. No trabalho você pode falar, você pode ter uma parte histórica. Pega um livro do professor Miguel Orvati, acho que é uma coisa assim, muito bom, o professor Miguel, ele deu aula para mim. Ele é procurador do INSS, o texto dele é fácil de compreender. Então, na hora da parte histórica, vocês viram que são 5 minutos só. Então, se você se prende na parte histórica, acaba seu tempo, você não conseguiu falar. Mas no TCC, você pode fazer um parágrafo de parte histórica assim. Ah, tá. Miguel Orvati. Orvati, é com H. H-O-R-V-A-T. Certo, Orvati. Orvati, Miguel Orvati Júnior. Tá certo, professora. Então, eu estou me controlando aí, mas assim, não estou contando o caso, sabe? Eu escrevi lá. Se prenda na doutrina, se prenda no livro. Eu estou falando toda hora assim para mim. Tá, alguém lendo meu trabalho vai aprender o que com isso? Isso. Até porque, na prática, as coisas podem ser diferentes da doutrina, né? Sim. Tá certo, professora. Obrigada. Beleza, meu amor. Mais alguém, gente, vai apresentar ou tá com alguma dúvida? Olha eu aqui, cara de... Cadê? Eu quero uma fotinho de palhacinho, que ninguém fala comigo. Cri. Bem, galera. Marisa. Obrigada. Eu esqueci de te perguntar ontem, a gente estava vendo a questão de pontuação. A defesa, você tem lá a pontuação que a gente viu, atividade de 1, 2 e 3, que soma 6.000 pontos, e a defesa. A defesa é o trabalho em si? Não, a defesa é agora, a apresentação. Então, vale 4.000 pontos, não era? Vale. Então Por isso que na parte escrita, você tem que tirar 6, que é a média.
Então, mas é que alguém tinha feito a pergunta falando que a apresentação não pontuava nada. Pontua. Então, mas aí ontem a gente ficou como se não pontuasse. O que eu falei para vocês? Que a atividade 1 vale 1.000, a atividade 2 vale 1.000, Vale e a 1.000. atividade 3 vale 4. Isso. Então, são 6.000 a parte escrita do trabalho, Uhum. mais 4.000 a apresentação. Então, são 10. Para passar, você precisa de 6. Isso. Então, mas se você aí, tirou mas, 6... mas a pessoa entendeu que a pontuação máxima era 6.000 pontos. Não, máximo. o mínimo para passar sem precisar fazer Isso. a apresentação. Então, se você tirou menos, você tirou, 4 na apresentação, no TCC, na parte escrita, na banca você tem que tirar 2. Isso. Então, é assim que funciona. Mas a apresentação vale ponto sim. E a gente pontua depois vocês, e vocês ficam sabendo depois de uma semana. É comum vocês darem 4.000 pontos na banca? Depende, viu? Depende. Eu até dou. Eu gostando da apresentação, eu dou 4.000 sim, tranquilo. Porque, e uma Professora, coisa... Pode falar. Não, desculpa. Você pode terminar aí, por E favor. eu ia dizer que uma coisa que eu não levo em consideração como ruim é o nervosismo, porque tá todo mundo nervoso. Eu já passei por isso. Quando eu comecei a dar aula, eu ficava desesperada de medo, né? Mas, apesar que vocês não me pegaram bem no início, que eu já tenho 5 anos. Não, eu tenho 8. Então, eu já estava no 3º ano. Mas quem me pegou dando aula no 1º ano, via que eu ficava desesperada de medo de vocês. E é normal, gente, porque a gente está apresentando uma coisa nova, a gente está se expondo, fica com medo. Então, eu não vejo se a pessoa está com medo, está nervosa e tal. Eu analiso se a pessoa sabe do trabalho dela, se ela consegue responder as perguntas que eu faço sobre o trabalho dela. Se eu faço uma pergunta aleatória, por exemplo, que eu fiz para a Ilma, e o furo do teto lá da PEC, dos gastos, é uma coisa que pode ser que não esteja no trabalho dela, aí eu não posso cobrar dela. Então, eu não tiraria ponto dela por isso, porque é uma coisa que eu estou exigindo a mais dela. Mas do trabalho dela, ela tem que saber, né? Se eu pergunto para ela lá, qual que é o prazo, aí ela tem que saber. Se ela colocou no trabalho, ela tem que saber. Mais alguma dúvida, galerinha? Mais alguém vai apresentar? Só uma pergunta, professora. Tá aí, vamos apresentar. Oi, fala dele. Na apresentação lá, eu falei de conceito, característica e tudo mais, e não falei no início da minha questão problema. Aí fez com que a professora perguntasse sobre isso. Seria um ponto a menos, assim? Um ponto negativo, se fosse valendo hoje? Não, porque eu perguntei e você respondeu. É que ontem eu disse para vocês fazerem um roteirinho, abrindo o trabalho falando da questão problema, justamente para eu não perguntar isso. Mas se a pessoa não perguntou, eu pergunto para ela. Mas é legal você abrir falando da sua questão problema, para mostrar o que você conseguiu esclarecer para a comunidade jurídica acerca do inquérito policial. Porque qual que é, gente, a razão de ser do TCC? É um projeto de pesquisa. Você vai revisar uma bibliografia para responder uma pergunta que você tem. Então, a minha pergunta é, qual que é o limite da atuação do advogado no inquérito policial? Eu, como advogada, será que podem me negar o acesso? Então, essa é a minha pergunta. Aí eu fui para os livros e consegui essa resposta. Aí, além disso, eu também aprendi que o inquérito policial é um procedimento administrativo, ele é sigiloso, quem comanda vai ser o delegado, no final ele faz um relatório, entendeu? Então, o cerne, o núcleo da minha questão é minha questão problema. E aí depois eu falo, incremento, falando o que eu aprendi a mais com o trabalho. É uma forma de apresentação. Mas do jeito que você fez também tá certo. O que não pode é fazer uma pergunta do trabalho e aí você não saber. Qual a questão trabalho? Qual a questão problema? Não sei.
Então, quer dizer que você fez seu TCC errado, porque a gente faz o TCC para responder a questão problema. Ah, maravilha. Entendeu? Tá Mas joia. opera Marisa. isso, começa pela respondendo a questão problema. Aham. Oi, Marisa, quem normalmente participa da bancada? é assim, penal fica Francisco e eu, e no o civil fica Luciano, Renato, aí tem outra que é o Robson com o Ronildo, depende. O Francisco distribui os alunos com esses professores, coloca 2 ou 3 professores na banca. Mas aí vai conforme o tema que foi escolhido, é isso? Separa pelo tema, porque senão o professor não consegue avaliar, né? Você vem, por exemplo, para mim, como uma trabalhista, eu não vou saber nem do que você está falando. Então, eu vou ficar ali boiando. Então você vai me avaliar. Beleza. Tá bom. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas tá valendo. Gente, mais alguém quer perguntar ou quer apresentar? Vocês são tudo bando de medroso. Não? Não, tô descabelada. Eu fui trabalhar hoje, fiquei descabelada aqui em casa. Cabelo, das ideias. Nossa, passa um pente aí, vamos apresentar. Então, beleza, gente. Vamos encerrando, então. Eu tô descabelada ainda no trabalho. Aí. Eu sou descabelada de natureza. Agora que eu tô um pouquinho mais vaidosinha, coloquei até um brinco. Então, eu vou encerrando, porque eu tenho aula às 7 horas. Então, a gente fez essa banca fake aqui, só para quebrar o gelo e tirar as dúvidas de vocês aí. Mas se sobrar...